Muito boa noite, doutores e doutoras! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Fala que eu sustento. Aqui todas as terças e quintas, 18h18, nós nos encontramos para falar a respeito de sustentação oral, sobre insights, sobre experiências, sobre teoria e principalmente sobre prática da sustentação oral, que é um dos nichos mais prósperos da advocacia atualmente. Sejam todos muito bem-vindos, doutor Eric Cunha, que, se eu não me engano, acho que o Eric está na Austrália, não é, Eric? Eu acho que foi ele que falou que estava na Austrália. Seja muito bem-vindo aí, meu querido. Você já participou aqui de várias das nossas lives, então é um prazer vê-lo por aqui. Ó, a Camila, minha ex-aluna, muito querida, seja também muito bem-vinda, minha cara. Boa noite para você, tudo bem? Hoje a gente vai falar aqui no nosso Fala que eu sustento, pessoal, sobre precificação. Ó, realmente eu não me falhou a memória. O Eric está lá na Austrália. Então tá longe. Talvez deve estar melhor que a gente, né, Eric? Então, volta no fim do mês agora. Coisa boa. Camilinha, seja muito bem-vinda, minha querida. Boa noite. Obrigado aí por participar da nossa live. Também chegou a Carol aí, a esposa do grande Rafael. Rafael, cantor excepcional, cara super gente fina, uma pessoa que eu admiro bastante. Seja também muito bem-vinda, Carol. Pessoal, hoje, como eu estava dizendo aqui, antes de terminar os nossos cumprimentos, nosso tema de hoje vai ser sobre precificação de sustentação oral. Hoje a gente vai falar de talvez aquilo que seja uma das maiores dores dos advogados, que é justamente estabelecer preço nos seus serviços jurídicos. Eu já, digamos, tive muita dificuldade com isso, né? Boa tarde e boa noite, a gente está na transição aí, né, Carol? Então, seja também muito bem-vindo. O doutor Fernando também chegou por aí, seja muito bem-vindo, meu caro. Também, pelo que eu estou vendo aqui na foto, eu acho que o Fernando também foi meu aluno, né? Hoje meu colega, certamente. Doutor Conrado também, nunca falhe aí, o nosso grande amigo, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai falar, como eu disse, sobre talvez uma das maiores dores dos advogados, que é a dor de quanto vale o meu serviço ou qual é o preço do meu serviço. E aqui, como o nosso objetivo é justamente trocar ideias sobre como estabelecer estratégias jurídicas inteligentes para um serviço jurídico inteligente, que é a sustentação oral, a gente vai focar justamente na precificação da sustentação oral. Mas mesmo aqueles que, digamos, ainda estão um pouco na dúvida, será que sustentação oral é para mim? Não é para mim? Não é a hora? Ou vou criar mais experiência? Percebam que o que a gente vai falar aqui hoje sobre como estabelecer parâmetros de precificação dos honorários advocatícios, claro, vai ter exemplos e vai ter o foco voltado para a sustentação oral, mas tudo que eu vou dizer hoje sobre precificação, de alguma maneira, acaba alcançando também outros tipos de serviços jurídicos. Então, se você, colega advogado, colega advogada, tem alguma dificuldade em precificar os seus honorários, fique comigo aqui, porque eu acredito que eu vou ter algumas dicas aqui e algumas estratégias que eu uso no meu escritório, que eu uso na minha advocacia, que podem, quem sabe, eu espero que seja isso, né? Meu objetivo é esse, eu espero que essas estratégias possam também fazer sentido para o seu escritório, fazer sentido para o seu serviço de sustentação oral, que eu não canso de bater na tecla, né, gente? Sustentação oral é um dos melhores serviços que se tem hoje para se explorar no nicho de atuação de escritório de advocacia, porque se trata de um serviço de execução bem mais curta do que normalmente outros tipos de serviços jurídicos, né? Se você é contratado para fazer uma ação judicial, qualquer que seja ela, seja muito bem-vindo, Cremilson, doutora Michele também, né? Qualquer que seja a ação judicial que você seja contratado para fazer, partindo do pressuposto que você vai fazer a ação judicial desde o início, você aí provavelmente vai demorar alguns anos até que o seu serviço seja concluído. E isso nem todos os advogados acabam se atentando, que na realidade deveriam se atentar e não se atentam. Porque na hora de fechar o contrato, na hora de receber os honorários, é legal, né? Só que o sujeito ele não pensa, eu queria tentar tirar esse negócio aqui, esses efeitos aqui, mas eu ainda não descobri. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui.
Quem sabe tirar esses efeitos aqui do iPhone, que eu já falei isso aqui antes, né? Eu não sou muito habilidoso aqui com o iPhone. Depois me dá uma dica aqui no direct para eu descobrir como que eu faço para não aparecer esses efeitos aí. Ó, porque se eu fizer um joinha aqui, provavelmente, ó, se bem que o joinha não apareceu. O Vzinho, eu acho que era o balão. Eu não tenho a mínima ideia como é que eu tiro esses efeitos aqui. Então, se alguém souber, me ensina, por favor, porque agora eu acabei de descobrir, se eu fizer isso aqui, vai aparecer uns fogos de artifícios aí. Então, pessoal, ajude-me aí, ajude o pobre Varela aqui, que às vezes sabe um pouquinho de sustentação oral, mas não sabe nada dos efeitos do iPhone, então você vai me ajudar a não colocar esses efeitos aqui involuntariamente. Então, pessoal, hoje eu quero ajudar vocês a estabelecer precificação dos seus honorários, seja na sustentação oral, nosso foco é esse, mas também que possa ser aproveitado em outros. É um efeito cômico, né, Érico? Pois é, então na hora que eu quiser dar uma sacaneada aqui, eu uso, né? O problema é que a minha marca registrada aqui no final, né, é fazer o até mais aqui com o Vzinho. Vai que depois eu dou um até mais aqui e aparece os balão e tudo mais, aí não vai ser um negócio muito legal, né? E aí eu tô querendo deixar minha marca aqui e o iPhone me sacaneando na minha marca, botando balão, botando fogo de artifícios aqui e tudo mais. Mas enfim, então se vocês souberem como é que tira esse negócio aqui, por favor, me ajude. Mas aí, pessoal, voltando agora para o nosso tema, né? O objetivo que a gente vai ter ao falar aqui hoje é justamente sobre critérios de estabelecimento de parâmetros, né, basicamente, né, critérios para estabelecer os honorários advocatícios nos seus serviços, voltado para a sustentação oral, mas que também pode ser aplicado a outros tipos de serviço jurídico. E como eu estava começando a dizer, eu já sofri demais com isso. Talvez, acho que todo advogado, acredito que durante a carreira como um todo, né? Pode ser muito experiente, pode ser pouco experiente, ele tem alguma dificuldade, né? Ele tem alguma, talvez, incerteza, ou tem algum receio de estabelecer valor no seu serviço. Lógico que alguns advogados, digamos, têm mais habilidade de transitar nesse assunto, né? De estabelecer, talvez pela experiência, pela repetição, estabelecer parâmetros de honorários para os seus serviços. Outros advogados, principalmente aqueles que, digamos, pegam de tudo, quem for advogado aí que pega de tudo, ou que pega de várias áreas diferentes, acredito que talvez tenha essa dificuldade, porque uma coisa é você estabelecer, por exemplo, né, o preço de uma ação de cobrança, outra coisa é um preço de uma ação rescisória, outra coisa é um preço de uma ação de uso capião, outra coisa é um habeas corpus, outra coisa é uma reclamatória trabalhista. Então, existem muitas variáveis de serviços jurídicos que cada um tem a sua perspectiva, cada um tem a sua peculiaridade. Então, essa grande variedade de serviços jurídicos normalmente estabelece uma dificuldade para que os advogados estabeleçam parâmetros confiáveis ou parâmetros razoáveis até de precificação do seu trabalho. Muitas vezes, principalmente no início da minha advocacia, né, como eu tinha muita dificuldade de estabelecer esses parâmetros, né, falar quanto que eu cobro para uma ação de cobrança, quanto que eu cobro para uma ação de uso capião, quanto que eu cobro num inventário. É lógico que existe um parâmetro que é a tabela da OAB, mas ainda assim a gente fica inseguro. Quem aqui já teve insegurança, fala aí para mim, ou dá aperta um coraçãozinho, um like, alguma coisa assim, para eu ter uma ideia se vocês já tiveram esse tipo de dificuldade. Porque se você já teve dificuldade com a sua precificação de honorários, mesmo tendo um parâmetro que é a tabela da OAB, é porque provavelmente você sabe que não é uma tarefa fácil estabelecer valor em serviço. Até mesmo porque é muito difícil você calcular com exatidão todo o trabalho que você vai ter durante o processo. Pode ser que o processo seja um processo mais simples, pode ser que um processo que aparentemente é simples, ele vai ter muitas variantes, né? Às vezes vai ter muitos recursos, muitas audiências, enfim, a quantidade de atos de um processo, ela é imprevisível. Então, se é imprevisível quantos atos um processo vai ter, é difícil você estabelecer um parâmetro que seja pela quantidade de atos que você vai praticar. Alguns advogados até utilizam como critério de precificação dos seus honorários a hora. Tem advogado que usa
como estratégia um negocinho que chama timesheet, que você calcula exatamente o tempo que você gasta para fazer um estudo, para fazer uma petição, para fazer um deslocamento, e você coloca tudo isso numa tabela, manda para o seu cliente e fala, ó, esse ano, esse mês, essa semana, eu gastei tantas horas aqui para prestar um serviço para você, e ao gastar tantas horas, você vai me remunerar pelo valor base, tipo 200, 300, 400, 500, R$ 1.000 a hora de trabalho. O problema desse tipo de critério é que quando você estabelece o valor prévio da hora trabalhada, às vezes o cliente pode parecer que ele está contratando aí um serviço, digamos, barato. Vamos imaginar que você diga aí para o cliente, falar, a minha hora de trabalho é R$ 100. Provavelmente, se o cliente ouvir que a sua hora de trabalho custa R$ 100, ele vai falar, esse advogado é barato. Só que aí você chega no final da semana e você manda uma planilha para ele lá e você fala que você trabalhou 20 horas para ele. Aí ele pensa, nossa, era 100 vezes 20, então vou ter que pagar 2.000 em uma semana. Aí o sujeito já pensa, não, esse advogado é caro, porque ele trabalha muito. E aí vem o problema, né? E será que esse advogado trabalhou isso tudo mesmo? Será que esse advogado está falando aqui que foi no fórum, fez audiência e não sei mais o quê, fez pesquisa? Será que ele realmente gastou todo esse tempo? Vou até fazer uma fofoquinha aqui. Quando eu era assessor de juiz, tinha um perito que fazia elaboração de proposta de honorários periciais, claro, né? E esse perito, ele estabelecia uma tabela, ele era um perito contador, ele estabelecia uma tabela que tinha tudo. Tinha lá, pesquisa do processo, tantas horas. Análise dos autos, tantas horas. Realização dos cálculos, tantas horas. Tinha lá tudo bem discriminado. E ele colocava lá no final, hora técnica. Quando ele colocava hora técnica, ele botava lá, sei lá, 100, R$ 150 e tudo mais. Aí, na hora que você somava a quantidade de horas e colocava na hora técnica, o valor dele ia lá nas alturas. E aí eu parava e pensava, quando eu era assessor, né? Obviamente eu não falava nem que sim, nem que não, eu mandava o processo para as partes debaterem a respeito do assunto, mas eu pensava comigo mesmo, como diria a Dilma, né? Eu pensava comigo, será que esse perito vai gastar tantas horas para ler o processo mesmo? Será que esse perito vai gastar tantas horas para fazer cálculo? Ainda mais hoje que os cálculos são automatizados, né? O cara usa Excel, usa outras ferramentas, né? E aí eu ficava na dúvida. É muito fácil você estabelecer os honorários que você quiser. Você fala lá que a sua hora custa tanto, você fala que você vai gastar tantas horas de trabalho e fica por isso mesmo. Então, aquilo que às vezes pode dar credibilidade, pode também gerar dúvida. Então, a gente precisa, de alguma maneira, estabelecer critérios seguros de como efetuar a precificação. O Cremilson aqui, grande Cremilson, né, que participa bastante aí das nossas lives, ele falou, quando eu for advogado, eu não terei essa dificuldade, porque você está aprendendo com o melhor. Que é isso, meu querido? Muito obrigado aí pelo elogio. Tomara que as contribuições aí de hoje sejam valiosas, né? Cremilson que está na faculdade e é um aluno super empenhado aí, também participa das nossas lives e já está mostrando aí que está antenado, né? Ele não espera pegar a carteirinha da UAB para depois pensar em como que ele vai advogar. Ele já está acompanhando aqui as nossas lives para entender como é que funciona o mercado, justamente para ele se adiantar, e por isso que eu fico muito grato aí pela presença recorrente aí do Cremilson e dos outros estudantes também, né? Apesar de eu falar aqui bastante para os nossos colegas advogados, né? Os estudantes que aqui participam, né? Eles estão com o pé na frente dos colegas e estão, digamos, adiantando aí o seu sucesso dentro da carreira da advocacia, né? Então, muito obrigado aí pelo elogio, Cremilson. E doutor Eduardo chegou, doutora, acho que é Jéssica, né? Se eu não me engano, também está aí, doutor Pedro, sejam todos muito bem-vindos. Então, pessoal, voltando aqui e agora, de fato, iniciando aquilo que eu queria falar para vocês, que é o foco central da nossa live de hoje, que é precificação na sustentação oral e também, de alguma maneira, para os serviços advocatícios. Deixa eu só tomar minha aguinha aqui, porque hoje eu tive que dar uma aula extra e aí o dia foi bastante corrido. Então, eu vou tomando uma aguinha aqui de vez em quando para dar uma molhada aqui na goela, né? Como diria aqui no interior.
Então, pessoal, como que a gente vai fazer precificação de honorários advocatícios, pensando principalmente, mas não apenas, na sustentação oral? Começo de conversa. Algo que tem que ficar muito claro para todos vocês é que precificar não é uma tarefa fácil. Acredito que todos aqui saibam disso. O que torna menos difícil, digamos assim, a precificação é uma palavrinha que se chama ancoragem. Se você nunca ouviu falar do que significa ancoragem, presta atenção aqui que eu vou tentar ser o mais didático possível. Quando a gente fala a respeito de ancoragem, pessoal, ancoragem é uma maneira de você estabelecer um parâmetro, e esse parâmetro ele precisa ser, o ideal, né? É que ele seja um parâmetro confiável, que seja um parâmetro honesto, e esse parâmetro confiável, esse parâmetro honesto, ele precisa fazer sentido para quem está recebendo a informação da ancoragem. Em outras palavras, a ancoragem, ela precisa fazer sentido para o cliente. Quando você, advogado, está conversando com o seu cliente e vai estabelecer a precificação, antes de dar o seu preço, antes de falar quanto é o seu serviço, você precisa, digamos, preparar o terreno. E a preparação do terreno é feito com a ancoragem. Se a gente fosse fazer uma comparação, né, uma analogia lá com um plantio, né, de uma, como é que chama, de uma cultura qualquer, né? Você quer plantar café. Você vai simplesmente chegar lá e tacar o café no solo do jeito que está? Não, você precisa preparar o terreno, você precisa adubar, você precisa arar, você precisa fazer um monte de coisas lá para que o terreno ele fique propício para receber a semente do café ou de qualquer outra coisa que você queira plantar, para que aquele plantio dê frutos, né? Para que o plantio ele seja um plantio bem sucedido. Esse mesmo raciocínio ele também se aplica quando você vai conversar com o seu cliente e vai estabelecer o seu preço. Então, só para abrir um parêntese aqui, se você, e provavelmente você é advogado, você é advogada, já deve ter passado isso alguma vez na sua carreira, se você já recebeu alguma mensagem, alguma ligação ou algum pedido de informação no seu escritório, e a primeira coisa que a pessoa falou, ó, quanto que você cobra para fazer isso? Sem dar maiores motivos, e você já mete o preço, você vai estar fazendo a pior atitude da sua vida. Porque, em primeiro lugar, quando você já coloca o preço logo depois que a pessoa te pergunta, você, sem preparar o terreno, você vai estar fazendo igual um produtor que quer pegar o café, jogar em cima da terra e achar que aquilo ali vai nascer, que aquilo ali vai virar uma grande plantação. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, você se desvaloriza quando você joga o seu preço logo de cara. Por que você se desvaloriza quando você joga o seu preço logo de cara? Porque você mostra que, independente de qual é a característica do cliente, independente do que o cliente tem de dor específica, o que o cliente precisa, você já está dando preço. Então, você dá preço independentemente da situação específica do cliente. Então, o cliente, ele te sente, quando você logo dá o preço de cara, ele sente que você é só mais um. Tanto é que, pela minha experiência, o que eu vejo? Que todo sujeito, todo cliente que me procura perguntando o preço logo de cara, ele não quer saber se eu sou bom, se eu sou ruim, ele só quer saber o valor porque ele quer o mais barato. Porque ele me pergunta quanto que é os meus honorários e ele faz a mesma pergunta para 15 advogados. Ou no WhatsApp, ou em ligação, ou até mesmo aqui numa consulta presencial. Se a primeira coisa que o cara, logo de cara, vem falar para você é sobre o preço, e você dá o preço sem saber as peculiaridades do caso concreto, sem poder entender a realidade do cliente, sem poder entender os riscos que ele sofre, sem poder entender os prejuízos que ele pode correr, você está se desvalorizando e, obviamente, a chance de você fechar um contrato de honorários nessa circunstância, simplesmente, ó, meu preço é tanto. A chance de você fechar um contrato nessa circunstância é muito pequena. E saiba que, provavelmente, se você der o seu preço logo de cara, sem nenhum tipo de preparação, e você fechar,
saiba que muito, 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 muito provavelmente o seu preço é o mais barato. Então você está trabalhando abaixo do mercado. E aí eu te pergunto, você quer trabalhar abaixo do mercado? Os seus honorários você quer que sejam estabelecidos em um valor abaixo do mercado? Porque se o cara te pediu, se o cliente, né? Se o cliente te pediu um valor de honorários, você deu e ele já fechou, é porque, sem dúvida, foi o mais barato que ele encontrou. Então, você está praticando honorários abaixo do valor de mercado. Então, muito cuidado se você ou já passou por isso ou passa por isso e não refletiu sobre esse tipo de postura. Tá bem? Então, pessoal, voltando ao nosso raciocínio central. Já que a ancoragem é uma preparação do terreno, e aí eu acredito que vocês já devem ter entendido, e ela é sempre uma preparação prévia, ou seja, antes de dar o preço, antes de falar do valor, você tem que fazer a ancoragem. Como que você pode ancorar os honorários advocatícios? Existem duas formas que são as formas mais comuns de se fazer ancoragem. É aquilo que eu chamo de ancoragem básica, que também é chamada por alguns de ancoragem pobre, e ancoragem forte, que também é chamada por algumas pessoas de ancoragem rica. Então, ancoragem básica e ancoragem forte, ou ancoragem pobre e ancoragem rica. Vamos começar pelo começo. O que é uma ancoragem básica ou ancoragem pobre? É aquela que você faz com base em parâmetros que não são parâmetros muito personalizados. Quando o parâmetro que você usa para a ancoragem não é um parâmetro muito personalizado, ele tem menor força. Ele é um parâmetro que não é muito convincente e que, consequentemente, ele não costuma gerar muito impacto na decisão do cliente na hora de contratar. O exemplo mais significativo de ancoragem básica é a ancoragem pela tabela da OAB. Eu já fiz isso muito, até mesmo porque em alguns casos é importante você também usar essa ancoragem, e aí eu já vou deixar um recado importante. Não é porque existem maneiras diferentes de ancoragem que você tem que escolher uma. Você pode fazer várias estratégias de ancoragem, inclusive saindo das mais pobres e indo para as mais refinadas, para as mais fortes. É recomendável que isso seja feito. E vou falar disso daqui a pouquinho, mais aprofundadamente. Então, quando você faz a ancoragem pelo valor da tabela da OAB, você pega lá a tabela da OAB do seu estado e se o sujeito está te pedindo uma referência, quanto que você cobra para fazer uma sustentação oral? Vamos pegar aqui o nosso exemplo, né? Lá na tabela de Minas, a última vez que eu consultei, se eu não estou me falhando a memória, uma sustentação oral era R$ 6.900. O valor que a OAB recomenda para uma sustentação oral é de R$ 6.900. Só que, gente, quando você pega isso como uma referência, né, como uma ancoragem, você vai falar para o seu cliente, fala, quanto que você cobra? Fala, cobro tabela da OAB. A tabela da OAB fala que a sustentação oral é R$ 6.900. Vamos imaginar que o benefício econômico do cliente que está te procurando é um benefício econômico de R$ 10.000. Ou seja, ele ganhou uma indenização, por exemplo, lá no juizado, e ele quer te contratar só para você fazer uma sustentação oral. Você teria coragem de chegar para o seu cliente que na sentença ganhou R$ 10.000 de indenização? Você teria coragem de chegar lá e falar, eu cobro a tabela da OAB, a tabela da OAB é 6.900? Se você oferecer para ele 6.900, sendo que o benefício econômico dele no processo é 10, além de, obviamente, não fechar o contrato, que é óbvio que ele não vai fechar o contrato com você, ele vai falar de você, vai falar mal de você para meio mundo. Ou seja, você não vai fechar o contrato e ainda vai queimar o seu filme de maneira assim, de acordo. Então, por isso que quando se usa unicamente como referência a tabela da OAB para precificar os seus honorários, você está utilizando um critério de ancoragem que é um critério fraco. E, obviamente, isso, além de diminuir as chances de fechamento de contrato, isso também pode, inclusive, te gerar prejuízos, não só financeiros, mas principalmente financeiros, por conta disso que eu acabei de dizer. Você não fecha o contrato e, além disso, o cara te queima, o cliente, né, o possível cliente, ainda te queima no mercado, dizendo que você está cobrando 7 mil para ele ganhar 10, né? Que você quer ficar com 70% do processo
e só 30% para ele. O advogado ganhar mais do que o próprio cliente. Nossa, isso aí é para fritar a imagem de qualquer advogado. Então, tabela da OAB é uma referência? É uma ancoragem possível? É. Só que não é uma ancoragem forte, não é uma ancoragem que eu recomendo que você faça como única estratégia. O que eu recomendo é que, quando você utiliza a ancoragem pela tabela da OAB, ela seja o primeiro critério, quando se trata de um critério aparentemente desarrazoado, que é justamente esse caso que eu acabei de mencionar para vocês. Se o sujeito tem uma ação que ele ganhou 10 mil reais e você vai ancorar com base na tabela da OAB, que essa ancoragem seja a primeira e seja muito rápido quando ela for desarrazoada. Porque você vai dizer, se eu fosse cobrar, e aí a estratégia de ancoragem é essa, né? Se eu fosse cobrar o valor que a OAB me diz que eu tenho que cobrar, ou que a OAB recomenda que eu cobre, eu te cobraria 6.900. Mas, obviamente, eu não estou aqui para te explorar. Eu acho que a OAB está recomendando aqui um valor que é desproporcional, porque aí você ganha a confiança do cliente. E ao cobrar um valor desproporcional, eu vou te oferecer uma proposta menor do que a OAB recomenda, que aí o cliente ele pode perceber uma boa intenção da sua parte para que você consiga, digamos, fazer, como é que eu posso dizer? Fazer uma graça para ele, né? Para cobrar um valor abaixo daquilo que a OAB recomenda, para que uma maneira de você mostrar preocupação com o cliente e não só a preocupação com o dinheiro. Você estabelece isso como uma primeira base, né? Uma primeira ancoragem, mas não é a que você vai martelar para usar no preço final. Você não vai falar, eu vou cobrar 6.900 porque é a tabela da OAB e pronto, acabou. Você pode utilizar isso como critério de ancoragem inicial se o seu preço for menor do que aquele que a OAB vai recomendar. Beleza? Então, esse é o primeiro critério de ancoragem básica e ancoragem fraca, que é a ancoragem pobre, né? Que é a tabela da OAB. A segunda forma de você ancorar os seus honorários na hora de fazer proposta de sustentação oral ou de algum outro serviço é através do valor da causa. Eu também entendo que o valor da causa ele é uma ancoragem pobre, justamente porque ela também não leva em consideração, mais uma vez, as peculiaridades do caso concreto. Mas como assim, Varela? Se o sujeito tem uma disputa lá de 100 mil reais, é óbvio que 20%, por exemplo, do valor da causa leva em consideração o caso concreto. O problema é o seguinte, pessoal, nem tudo aquilo que é valor da causa é aquilo que a pessoa realmente ganha ou é aquilo que realmente a pessoa está perseguindo. Se ela está discutindo lá um contrato, por exemplo, às vezes o contrato tem um valor altíssimo, mas ela só quer resolver um problema pontual. Às vezes, por um critério legal, o valor da causa tem que ser o valor do contrato cheio. E, na realidade, o benefício que ela vai ter não vai ser um benefício igual ao valor total do contrato. É um benefício menor do que aquilo. Então, o valor da causa ele pode distorcer ou para cima ou para baixo, de uma maneira muito grande, a precificação dos seus honorários. Em algumas causas, digamos, mais simples, eu estou falando aqui pela minha experiência que é da área civil, né? Em algumas causas mais simples, a ancoragem pelo valor da causa ela até serve, como, por exemplo, nas recuperações de crédito. Quando um advogado ele vai entrar com uma ação de cobrança, uma execução ou algo nesse sentido que tem valor econômico, e o valor econômico já é definido logo de cara, é mais tranquilo de fazer a ancoragem pelo valor da causa. Porque o sujeito, você vai ganhar 50 mil, eu vou te cobrar 20% disso. Você vai ganhar 100 mil, 20% disso. A porcentagem ela acaba sendo, na maioria dos casos, um critério de ancoragem pelo valor da causa razoável em causas com esse perfil. Agora, se você vai entrar com uma ação de indenização milionária, talvez a porcentagem nos valores tradicionais não seja tão atrativa. Aí você acaba tendo que reduzir. Então, o valor da causa, em alguns casos, sim, funciona, mas continua sendo um critério de pouca personalização. E por ser um critério de pouca personalização, trata-se de um critério de ancoragem pobre. E aí eu quero deixar isso bem claro. Varela, mas então quer dizer que ancoragem pobre eu não posso usar? Pode. Não tem problema você usar. O que eu recomendo é que ele não seja, na maioria dos casos, o único
critério de ancoragem? Porque a tabela da OAB, ela pode servir como um critério de ancoragem para te ajudar a fechar um valor de contrato de honorários advocatícios mais vantajoso. O valor da causa, ele pode te ajudar a fechar um contrato de honorários advocatícios mais vantajoso. Porque a partir do momento que você usa os critérios de ancoragem fraca, né, de ancoragem básica, de ancoragem pobre, como um ponto de partida, você estabelece um patamar que normalmente você não vai utilizar, e esse patamar ele serve de referência para o cliente, para que ele possa perceber que existe uma vantagem em te contratar quando você utiliza outros critérios de ancoragem, que são os critérios de ancoragem forte. O que são critérios de ancoragem forte? São aqueles que geram maior personalização. Os critérios de ancoragem forte que geram maior personalização e que têm maior potencial de fechamento de contratos são os critérios que são metrificados de acordo com a realidade concreta do cliente. E o primeiro critério de ancoragem que você consegue metrificar, pelo menos na maioria dos casos, de maneira personalizada para o cliente, é o critério de metrificação por horas de trabalho. Ah, Varela, mas você falou no início da live que você achava meio estranho o perito estabelecer lá o valor por hora de trabalho. A questão é, pessoal, quando você vai comunicar para o cliente, utilizando o critério da ancoragem como critério de hora de trabalho, é indispensável que no ato de comunicar ao cliente, você explique detalhadamente o que você vai fazer em cada fase. E aí, puxando aqui para a nossa sustentação oral, quais são, né, as 3 principais etapas da sustentação oral? A etapa da venda, que é onde você vai reunir com o cliente para poder fazer o fechamento do contrato. A etapa da elaboração da estratégia, que é aquela que você vai estudar o processo, você vai definir aquilo que você vai fazer, você vai verificar quando que você vai fazer os memoriais, quanto tempo que você vai gastar e tudo mais. E a etapa da execução, da realização da sustentação oral. Sustentação oral é na sua cidade, então você vai gastar menos tempo, porque você vai se deslocar pouco. Sustentação oral é fora da sua cidade, então quer dizer que você vai gastar muito tempo, porque você vai ter que deslocar, vai ter que viajar. Então, quando você utiliza essas 3 bases para você fazer um cálculo de horas de trabalho para que você passe isso para o seu cliente, é fundamental que você não faça lá igual o perito que eu falei, que você só coloca lá, deslocamento, estudo, realização da sustentação oral e coloca lá um número aleatório. Você tem que explicar para ele. Falou, nessa etapa aqui, por exemplo, na etapa de elaboração dos memoriais, sabe o que eu faço? Eu reviso o processo inteiro. O processo inteiro ele tem 500 páginas. Então, eu vou gastar aproximadamente 2 horas para fazer uma revisão dessas 500 páginas. E a partir do momento que eu fizer a revisão dessas 500 páginas, eu vou selecionar tudo aquilo que é o de mais importante para montar um dossiê, que é chamado de memoriais. Esse dossiê, eu vou elaborar ele de uma maneira muito técnica, e a elaboração desses memoriais, que é um documento que vai resumir esses pontos principais das 500 páginas, eu gasto aproximadamente 3 horas. Então, as 3 horas eu gasto por quê? Porque eu vou ter que reunir os elementos principais do processo que eu vou estudar, eu vou fazer uma cópia, eu vou fazer uma referência, eu vou fazer um infográfico, ou seja, você tem que detalhar aquilo que você vai realizar, o serviço que você vai apresentar para o seu cliente, para que ele possa ter consciência do que você vai fazer. E quando você quando você passa essa consciência para o seu cliente do que você vai fazer, você gera valor. Ele vai perceber um monte de coisa que você vai fazer na hora de estudar o processo, na hora de elaborar os memoriais, na hora de viajar. Eu vou viajar para uma cidade vizinha que fica tantos quilômetros, porque eu quero falar olho no olho do juiz. E quando eu falo olho no olho, é olho no olho mesmo, que eu vou ficar esperando lá o juiz me receber. Tem hora que o juiz ele demora 1 hora, 2 horas, 3 horas para poder me atender. Então eu vou ficar lá à sua disposição o tempo que for. Ou seja, o cliente ele vai percebendo o valor da sua dedicação. E aí,
provavelmente a expectativa, né? Provavelmente o tempo que eu vou gastar é o tempo de 3 horas, por exemplo, né? Com isso tudo. Só que, se for mais tempo, eu já te falo, não vou te cobrar mais. Isso aqui é a média que normalmente a gente utiliza, mas como uma forma de te incentivar. Você não precisa falar isso para ele, claro, né? Mas fica como um incentivo. Falou, ó, mesmo que eu gaste mais do que as 3 horas que eu me programei, você não vai ter custo adicional. Então, por um momento, você gera confiança, né? Você gera credibilidade, porque você explica exatamente o que você vai fazer em cada etapa, justifica a partir desse parâmetro de quantas horas de trabalho você vai gastar, e aí, na hora que você chega no resultado final, aí sim você faz, aí de forma semelhante, aí nisso o perito ele foi preciso, né? Esse perito específico, né, que eu já vi várias propostas de honorários dele, aí sim você coloca o seu valor da hora técnica. Quanto que custa a sua hora técnica? A sua hora técnica, né, a sua hora profissional, vale quanto? E aí pense muito bem antes de você colocar esse valor aí, porque se você colocar um valor muito alto ou muito baixo, só pensando no cálculo final, você corre o risco de passar uma mensagem de desvalorização do seu trabalho. Se você coloca lá que a sua hora técnica é R$ 50 e que você vai gastar 50 horas para fazer o estudo do processo do seu cliente, né, e toda a estratégia, ele pode achar estranho, falar, oh, mas o cliente, o advogado está cobrando R$ 50 a hora, ele vai gastar 50 horas para fazer o serviço e ele vai ganhar 2.500? Ué, mas o advogado não é um advogado de sucesso, ele não é um advogado tradicional e tudo mais, e está ganhando só isso, R$ 50 a hora? Tem mecânico, por exemplo, pessoal, que cobra mais do que R$ 50 a hora. Quando você leva seu carro lá na mecânica para consertar, às vezes eles não colocam lá mão de obra, tantos reais a hora. Às vezes é mais do que os R$ 50 do mecânico. Assim, obviamente, sem desprezar o trabalho do mecânico, que é muito importante, claro, né? Senão ele não conserta o carro. Mas o mecânico, normalmente, ele tem um nível de dedicação no que diz respeito ao estudo menor do que o advogado. E por ter esse nível de dedicação menor ao estudo, geralmente, não estou dizendo que isso é uma regra absoluta, né? Mas geralmente, aquele que se prepara por mais tempo, aquele que precisa se preparar por mais tempo, precisa se estudar por mais tempo, ele normalmente tem uma remuneração melhor do que a pessoa que tem uma profissão cuja preparação não é tão longa, ou que não gaste muito tempo, ou que não gaste tanto esforço. Repito, não que os mecânicos não tenham esforço, eles têm sim, claro, né? Eles precisam estudar bastante e aprender o ofício deles da maneira deles. Só que quando você compara o advogado com um mecânico, por exemplo, normalmente, pelo menos o senso comum é de que a hora do advogado é mais cara do que a hora do mecânico. Então, na hora que você vai precificar, você tem que tomar esse cuidado, para não ser também exagerado, falar, vou colocar aqui minha hora técnica é R$ 5.000. Aí você pensa também em uma outra profissão que geralmente é comparada aos advogados, que é o médico, né? Normalmente existe uma aura no sentido de que médicos sempre ganham muito e que os honorários médicos são mais caros do que honorários advocatícios. Então, se um médico ele não te cobra R$ 5.000 uma consulta, você, advogado, vai cobrar R$ 5.000 a sua hora? Será que não fica desproporcional? Será que não fica estranho? Então, é importante na hora de você estabelecer o parâmetro de hora técnica que você pondere essas diretrizes para que não pareça que a sua proposta ou está te desvalorizando ou você está achando que é a última bolacha do pacote. Então, é importante você buscar equilíbrio para isso. Então, cálculo de horas de trabalho, desde que devidamente fundamentado, explicado para que o cliente veja qual é o serviço que você vai prestar, para que ele possa entender o serviço que você vai prestar, é fundamental para que esse critério de ancoragem forte funcione. Porque senão vai ser só o perito lá, como eu falei no início, você vai colocar um número aleatório que qualquer um pode colocar, sem explicação, sem vinculação, sem essa tradução no caso concreto, você acaba perdendo força, beleza? Para que isso aconteça, na hora que você faz a precificação e estabelece essa base, aí você pode, por exemplo, estabelecer uma média de mercado. Deixa eu só voltar aqui. Você pode estabelecer como referência uma média de mercado.
como que você vai calcular uma média de mercado? A média de mercado pode ser através da consulta jurídica. A consulta jurídica, normalmente, ela é recomendada na OAB por valores que não são estratosféricos. Então, aí sim, veja que, nesse caso, a tabela da OAB é um critério de ancoragem interessante, porque se você calculou lá que para preparar a sua sustentação, para executar a sua sustentação, e você esmiuçou isso para o seu cliente, mostrando tudo aquilo que você vai fazer em cada etapa, para que o cliente consiga perceber que é muita coisa que você vai fazer, obviamente, desde que seja, né? Você não pode mentir para ele, óbvio, senão você está enganando. Então, para que ele perceba tudo aquilo que a gente faz nos bastidores, quanto tempo que isso vai gastar, e aí você associa com o valor da consulta jurídica que a OAB recomenda. Então, se a OAB recomenda, por exemplo, R$ 200 a hora, R$ 300 a hora a consulta jurídica, você vai dizer, ó, eu expliquei aqui todas as etapas do meu serviço e todas as etapas do meu serviço dão tantas horas. A OAB recomenda que a consulta jurídica seja R$ 200, seja R$ 300, seja R$ 400. E aí, então, como eu estou, como é que eu posso dizer? Usando como referência, como ancoragem, o valor da consulta jurídica da OAB e comparando com o serviço que eu vou te prestar, que é de 20 horas, 30 horas, 5 horas, o valor seria tanto. E aí você estabelece uma ancoragem forte, porque você personalizou, porque você mostrou para o cliente, no caso dele, o que você vai fazer, quais são as etapas do seu trabalho, fez como referência um valor que não é um valor absurdo, que é o valor que está previsto na OAB para a consulta, e associa os dois. E aí, ao associar os dois, você vai ter um cálculo final, né? E esse cálculo final vai permitir que você ofereça para o seu cliente uma precificação que é uma precificação mais razoável, que não é uma precificação aleatória. E ao fazer esse tipo de precificação, normalmente isso gera mais credibilidade. Beleza? Então, pessoal, basicamente, os critérios de ancoragem forte vão levar em consideração as suas horas de trabalho, vão levar em consideração a maneira como você comunica o serviço que você vai prestar para o seu cliente, porque essa maneira ela precisa ser detalhada. O cliente ele precisa enxergar o valor do seu serviço e não só o preço. Eu peço que vocês, como é que eu posso dizer, se atentem para essa diferença. Uma coisa é você falar do seu preço, outra coisa é você falar do seu valor. Quando ele enxerga valor naquilo que você vai fazer, e enxergar o valor está relacionado com a maneira como você mostra para ele que você vai se dedicar, muitas vezes, se ele enxerga valor, ele não se importa com o preço. Pega essa visão aqui. Se o cliente encontrou valor no seu trabalho, ele não vai se importar com o preço. Outro dia, assim, tem mais ou menos umas 3 semanas, que eu fiz uma sustentação oral numa cidade que fica, né, a 650 quilômetros daqui da minha cidade, da minha base. E eu encontrei com o cliente lá na cidade e falei para ele, mais uma vez, tudo aquilo que eu fiz antes e depois da sustentação oral. E eu cobrei um preço maior do que normalmente eu cobro, justamente levando em consideração todos esses critérios. Eu tive que me deslocar, gastei um dia para ir, outro dia para voltar, fora o tempo de preparação e tudo mais. Então, eu comuniquei isso tudo para o cliente, descrevi tudo que eu ia fazer, passo a passo, e o cliente, mesmo assim, aceitou. Mesmo sendo um valor, digamos, um pouquinho mais salgado do que normalmente acontece, o cliente aceitou. E aí, lá no dia, como eu reexpliquei, né, expliquei novamente para ele tudo aquilo que a gente tinha feito, ele enxergou que eu estava ali me dedicando ao máximo, que eu estava literalmente suando a camisa para defender os interesses dele. E aí eu já falei, ó, mesmo fazendo disso tudo, eu não posso garantir que um juiz vai dar ganho de causa para nós, que um juiz vai acolher o nosso pedido. Mas eu posso te dar garantia. Tudo que estava ao meu alcance, eu fiz e fiz com o meu melhor. Na hora que a sustentação oral acabou, a gente ganhou o processo, comuniquei para o cliente, ficou mega feliz. Qual foi a impressão que eu tive? Foi que se eu comunicasse para ele que a gente tinha perdido, porque isso faz parte do jogo, tem hora que a gente ganha, tem hora que a gente perde,
mesmo se eu tivesse comunicado para ele que não deu certo, ainda assim ele teria valorizado o meu trabalho, porque ainda assim ele percebeu que eu me dediquei ao máximo para atender os interesses dele. E se ele percebeu que eu me dediquei ao máximo para buscar o melhor para ele, quer dizer que ele vai, repito, valorizar o meu trabalho. Ele não vai ver preço, ele não vai importar o preço, ele vai importar com o valor do serviço que eu prestei para ele. E, consequentemente, isso acaba justificando e, inclusive, facilitando que você estabeleça honorários com valores mais atrativos e que não sejam atrativos, mas pelo menos que sejam justos. Porque, infelizmente, o que eu vejo no dia a dia, pessoal, é que essa dificuldade de precificação acaba fazendo com que nós, advogados, né, os colegas advogados, estabeleçam valores muito abaixo daquilo que seria justo pelo trabalho que ele entrega. Já cansei de ver aí advogados ultra técnicos, né? Advogados com enorme sabedoria, advogados com enorme experiência, e às vezes advogados que não têm tanta experiência nem sabedoria, mas que têm, assim, gana pelo estudo, super dedicados, e que pegam uma biblioteca toda dessa aqui e destrincha na hora de fazer uma ação. Ou seja, o cara realmente dá o sangue, né? O advogado dá o sangue pelo cliente. Só que aí ele fica com medo de não fechar o contrato de honorários e vai lá e joga os honorários dele lá embaixo. Eu não acho que isso é justo. Você se desvalorizar, você se subvalorizar. Valorize os anos de dedicação que você teve na graduação, na pós-graduação, no mestrado, ou mesmo que você não tenha ido aí pela via da academia, né? Que você não tenha feito muitos cursos de aperfeiçoamento e tudo mais, eu te garanto, se você tem aí um tempo de advocacia, pelo menos luta você teve. Dedicação aí para barriga no balcão de fórum e conversa com o juiz, despacha aqui, despacha ali, isso também tem muito valor, pessoal. Então, utilizar de estratégias de precificação adequadas funciona como uma forma de valorização do nosso trabalho. Seja o meu, seja do colega, seja do outro, porque dessa maneira a gente constrói, ou pelo menos ajuda, né, a construir uma inteligência coletiva, né, uma ideia de que os advogados, eles muitas vezes estão ali ralando e recebendo menos do que poderia ter direito de receber, recebendo menos do que vale o trabalho que ele realmente entrega. E aqui um dos meus objetivos, como eu já falei aqui várias vezes, é justamente promover aqui uma inclusão, né, uma ampliação de trocas de ideias com os colegas e de abrir a visão dos colegas para uma advocacia mais empreendedora e menos tradicionalista, porque a partir do momento que a gente abre esses olhos, começa a discutir esses assuntos e evolui, digamos, a conversa, né, evolui as nossas práticas no dia a dia dos escritórios, isso tem efeitos, obviamente, positivos para nós, mas também tem efeitos positivos para outros colegas. Tanto é que muito se fala, né, que lá na área médica, por exemplo, existe meio que um corporativismo bem forte, porque lá os médicos sempre cobram consulta, né? Existe meio que uma cultura deles lá de autoproteção do valor da medicina, né, do trabalho da medicina. Agora, isso infelizmente não acontece aqui na área do direito, na área da advocacia. Tem hora que o sujeito fala, ó, quero marcar com você uma consulta. Aí você fala, a minha consulta é R$ 200. Fala, então pode desmarcar, porque no fulano de tal aqui, ele falou que não me cobra nada, não. Não estou nem entrando na polêmica se cobra ou não cobra consulta, porque isso é um assunto mais profundo, né, pessoal? Mas estou só ilustrando para que vocês percebam que essa união de nós profissionais da advocacia em torno de estabelecer parâmetros de valorização da nossa profissão, ela é boa, é uma situação boa não só para mim, não só para vocês, mas para todo mundo. À medida que todo mundo vá se conscientizando e criando estratégias para que isso seja alcançado, isso no final das contas beneficia todo mundo. E é justamente esse que foi o meu objetivo ao compartilhar esses meus conhecimentos aqui com vocês nessa live, para que eu pudesse levar para você algumas das experiências que eu já tive ao longo da minha carreira no que diz respeito a essa precificação, inclusive voltando aí, né, para a sustentação oral, que repito, na minha opinião, não tenho dúvida, sustentação oral é o canal, é
o nicho mais lucrativo da advocacia. É um nicho extremamente interessante e, de certa maneira, muito fácil de ser implementado. Porque provavelmente você, advogado, vai ter algum processo, ou pelo menos conhece algum colega que tem algum processo em segunda instância, e a única coisa que você precisa ter, a princípio, é algum processo em segunda instância, ou algum parceiro, né, algum colega que tenha processo em segunda instância, para você já cair de cabeça nesse mundo da sustentação oral. Então, se você acredita que essas nossas experiências compartilhadas aqui foram valiosas, clica no like aí, né? Chegaram vários outros, né? A Meire chegou, o Alaf, o Lucas, a Maria Vitória, o Murilo, o Joaquim, vários outros, o Ulisses, a Fernanda, doutor Gilberto também, doutora Luciana, doutor Cleantro, doutora Bruna, doutor Luiz Antônio, doutor Carlos Eduardo, doutor Lucas, enfim, teve vários aí que passaram pela nossa live e eu acabei não tendo condições de cumprimentá-los aí individualmente. Então, pessoal, fico muito agradecido aí pelo tempo que vocês dedicaram para me assistir. Eu espero que esses conteúdos aí tenham sido conteúdos de valor para vocês e que possa ter engrandecido de alguma maneira a forma como você lida na sua profissão e no estabelecimento dos honorários advocatícios aí do seu escritório. Tudo bem, pessoal? Então, como normalmente a gente faz, final do nosso programa, lembrando, toda terça, toda quinta, às 18h18, estamos aqui falando sobre sustentação oral. Nós só vamos ter um detalhe, porque na quinta-feira, agora, temos um convite especial. Para quem ainda não está sabendo, na quinta-feira a gente vai ter uma super aula em que eu mostro para vocês que é possível, com sustentação oral, faturar até 10 mil, ou até mais, né? 10 mil reais por hora de serviço de sustentação oral. Então, se você está interessado em conhecer como que você vai explorar esse mercado da sustentação oral para complementar, ou às vezes até, quem sabe, transformar isso no seu principal produto dentro do seu escritório. Se você quer complementar os seus honorários advocatícios, se você quer buscar uma alternativa importante de honorários advocatícios para o seu escritório, basta me acompanhar aqui na super aula que vai acontecer na quinta-feira, dia 13, às 20 horas. Para me acompanhar, basta entrar aqui no link da minha bio, porque através do link da bio você consegue fazer a inscrição nesse evento, ele é online, ele é gratuito e, consequentemente, eu espero que todos aqui possam participar, porque lá eu vou entregar muita coisa boa, muito conteúdo de valor para que isso possa alcançar ainda mais advogados. Tudo bem, meus queridos? Pessoal, então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, presença virtual, mas muito valiosa. Então, até mais. Fique com Deus. Na quinta-feira agora, além do Fala que eu sustento 18/18, teremos a super aula. Faz a inscrição aqui na bio. Beleza? Aquele abraço, meus queridos. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.